Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje, com a participação do médico Dr. Rafael Tinoco, especialista em clínica médica, oncologia, com pós-graduação em nutrologia. O Dia Mundial do Câncer, que é lembrado neste mês de fevereiro, nós vamos saber qual a importância da data e também os principais objetivos. Vamos falar um pouco mais sobre essa doença. Dr. Rafael Tinoco, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, ouvinte. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse dia, né, que é um dia tão importante, além de conscientização, também é um dia de trazer um pouquinho de conhecimento, né, para a população, porque eu sempre falo que o conhecimento salva vidas, então é muito importante a gente falar um pouquinho, né, de como se cuidar, de quais caminhos a seguir, entender um pouquinho sobre o câncer, né, entender o quanto o câncer, o tratamento do câncer evoluiu nos últimos anos, né, o quanto os resultados realmente trouxeram benefícios para o paciente, né, tanto na sobrevida, né, em viver mais, quanto em qualidade de vida. O interessante, quando nós temos a oportunidade de conversar com vocês, que são profissionais da área da saúde, é que muitas pessoas acabam tirando dúvida, né? Talvez não tenham acesso ao médico, ao atendimento, assim, para tirar uma dúvida, e através dessas entrevistas a gente acaba esclarecendo, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso traz um pouco de conhecimento para a população e, obviamente, aproxima um pouco mais, né, a população do médico, né, e também facilita, né, o acesso. Perfeito. E também é importante a gente esclarecer um pouco mais sobre a área da oncologia. Oncologia, né, é uma especialidade que ela busca, né, o tratamento dos tumores, né, dos tumores sólidos, né. Então a gente tem a oncologia cirúrgica, que seria as cirurgias, né. Temos a oncologia clínica, que é o tratamento voltado para quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia. E também temos a radioterapia, que é uma outra especialidade dentro da oncologia, que é voltada para o tratamento através de radioterapia, que é uma radiação que é usada para tumores localizados, para tratar dos tumores localizados. Doutor Rafael, quanto à definição, esclarecer um pouco mais sobre câncer. Então, câncer nada mais é que uma célula que se desenvolveu de forma errada dentro do seu organismo e ela perdeu o controle. Então, você perdeu o controle de pausar essa célula, né? Nosso corpo tem capacidade, todos os dias nós temos capacidade de matar células dentro do nosso corpo que não estão corretas, que não estão funcionando de maneira correta. E o câncer nada mais é do que uma célula dessa que se desenvolveu e você não teve a capacidade de matá-la, e por isso precisaria buscar um tratamento para poder destruir essa célula. E quais os tipos de câncer mais comuns? Hoje, assim, se a gente for falar, o tipo de câncer mais comum que existe é o câncer de pele, né? Que é o câncer mais comum no Brasil e não é um câncer fatal, né? Mas o câncer de O segundo câncer mais comum, né, os cânceres que a gente vê com mais frequência, na mulher é o câncer de mama, né, no homem é o câncer de próstata. Na nossa região a gente tem muitos tumores do trato intestinal, né, estômago, esôfago, intestino. Nós temos outros tumores também, como o melanoma, que é um câncer de pele, mas é um câncer de pele mais agressivo. Nós temos os sarcomas, que são tumores ósseos ou tumores dos tecidos moles, né? A gente também tem o câncer de pulmão, né? Que é um câncer também muito comum, muito ligado ao cigarro, né? O câncer de cabeça e pescoço, que são os cânceres da face, da cavidade oral, né? Então, esses tumores são os mais comuns. Obviamente, a gente tem alguns outros tumores, como tumores do peritônio, tumores da pleura, que são tumores menos comuns, mais raros, mas que existem também. E os principais fatores de risco, né, para o desenvolvimento da doença? Os principais fatores, acho que a maioria das pessoas já
já sabe, né? Então a gente sempre enfatiza, né? Tanto o tabagismo, né? O cigarro, quanto o etilismo, que é a bebida alcoólica, são os grandes fatores aí. O fator alimentar, né? Então foi até uma das coisas que me levou para a nutrologia, né? Para melhorar a qualidade alimentar dos meus pacientes e até os hábitos de vida para que eles pudessem diminuir o risco, né? Ou até mesmo a prevenção dos tumores. Então, e o fator genético, que confere aí em torno de 30% dos tumores estão relacionados ao fator genético, ou seja, 70% estão relacionados aos fatores externos, né? Não podemos deixar de falar de um fator que hoje é muito presente no nosso dia a dia, que é o estresse, né? O emocional, né? As disfunções emocionais, como depressão, estresse, a ansiedade, né? Então, esses fatores emocionais também estão muito relacionados com a doença. Inclusive, no mês passado, em janeiro, nós destacamos aqui o Janeiro Branco, né? Falando sobre a saúde mental. E é importante que a pessoa esteja atenta quanto a isso. Com certeza. A saúde mental é um fator extremamente importante. Quando a gente fala de saúde, a mente da gente ela tem um poder muito grande sobre o nosso corpo. Então, muitos desses pacientes que chegam no meu consultório com o diagnóstico de câncer, quando a gente vai colher uma história clínica deles, a gente vai sempre encontrar ali um trauma, uma perda, uma dor muito grande, uma depressão ou uma ansiedade, né, um problema financeiro grave. Então, sempre tem uma relação muito forte com o emocional, sabe? Então, assim, é muito importante a gente falar um pouquinho sobre essa parte também, porque essa parte tem que ser muito bem cuidada desses pacientes. E o fator hereditariedade? Ou seja, se a minha mãe teve, minha avó teve, como é que funciona? Sim, a hereditariedade ele é um fator importante, né? Mas como eu disse, apenas 30% dos tumores estão relacionados com a parte genética, né? Então, apesar da gente ter uma relação, até perguntar isso dentro da nossa história clínica com o paciente, ele confere, ou seja, de cada 10 pessoas, 3 vão ter relação direta com a parte genética, né? Mas, obviamente, é muito importante. Se você tem um histórico familiar com muitos casos na família, é muito importante que você passe, né, com um especialista para que ele possa fazer uma investigação genética também, porque isso vai te ajudar na prevenção ou até mesmo no diagnóstico precoce da sua doença. E os exames que são mais utilizados para diagnosticar a doença? Então, os exames mais comuns e mais usados, né, para diagnosticar o câncer são exames. A gente começa sempre pelo exame físico, né? Examinar o paciente é muito importante, né? Mas os exames que ajudam muito são os exames de imagem, né? Tomografias, ressonâncias, a cintilografia óssea, né? Um exame que hoje é muito bem difundido, mas foi por muitos anos muito difícil de ser feito e hoje a gente tem ele com muita facilidade. Esses exames ajudam você a saber aonde está o problema, né? Mas o que realmente dá o diagnóstico do câncer é a biópsia, é tirar um pedacinho da doença, mandar para o patologista, né? E ele vai analisar aquele pedacinho e vai dar o diagnóstico real daquilo que a gente está vendo, né? E através disso a gente vai escolher qual o tratamento específico para aquela doença. E sobre esse tratamento, como que ele acontece? O tratamento do câncer ele é multidisciplinar, né? A gente costuma dizer que um oncologista ele é só um braço do tratamento, né? Então, o tratamento do câncer ele é multidisciplinar, então ele precisa de vários profissionais. Então, ele precisa do cirurgião oncológico, do oncologista clínico, que no caso sou eu, ele precisa do patologista para dar o diagnóstico, ele precisa do radiologista para dar também, ajudar a guiar o diagnóstico através dos exames de imagem, precisa do radioterapeuta em tumores localizados que tenham indicação da radioterapia. Então, é um tratamento multidisciplinar e é através dessa multidisciplinaridade que a gente conseguiu ter grandes resultados no tratamento do câncer. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes.
Perfeito. Nós estamos hoje conversando com o Dr. Rafael Tinoco. Ele é especialista em clínica médica, oncologia, com pós-graduação em nutrologia. E o Dia Mundial do Câncer, esse trabalho de conscientização. E por falar no Dia Mundial do Câncer, propriamente, o doutor Rafael, é importante a gente saber o que representa essa data. Essa data é uma data muito importante, né? Então, ela engloba todos os outros tumores, né? Todos os tumores, a gente sabe que a gente tem duas datas bem fortes, né? Nos últimos anos e bem estimuladas, que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul, né? Então, o Dia Mundial do Câncer, né? Ele tem uma função de conscientização e também de trazer um pouco mais de conhecimento para a população. Muitos olham para a doença ainda com um olhar muito de pena ou de medo, e o tratamento do câncer vem evoluindo cada vez mais, né? Então a gente sabe que com a evolução do tratamento os resultados são cada vez melhores. Doenças que eram extremamente agressivas, hoje alguns tratamentos como a imunoterapia estão transformando doenças que você teria pouco tempo de vida em doenças crônicas, né? Tem pessoas vivendo aí muito mais do que antigamente. Então, isso tudo, né, com a tecnologia, os estudos, vem trazendo, né, possibilidades melhores para que esses pacientes vivam de forma mais saudável e que consigam ter a vida normal mesmo depois de um diagnóstico de câncer. Nós estivemos verificando uma matéria que relata que caso não sejam tomadas medidas urgentes para aumentar a conscientização sobre o câncer e desenvolver estratégias práticas para lidar com a doença ainda neste 2025, deverão ocorrer 6 milhões de mortes prematuras por câncer. Doutor Rafael, são números que chegam a preocupar, né? Esses números são alarmantes, né? E eles estão muito relacionados com o distanciamento, né? Então, muitas vezes, esses diagnósticos, eles acontecem de forma tardia, né? Então, o paciente já está sentindo alguma coisa diferente, a pessoa já não está bem, ela já não está normal. Então, se você que está aí me ouvindo, se você está sentindo algo diferente, seu organismo não está normal, procure um médico, procure ajuda. Não deixe isso aumentar ou piorar para ir no último caso, porque muitas vezes pode ser uma coisa simples, mas infelizmente pode ser um câncer que está crescendo, que está se desenvolvendo, e se você, quanto mais cedo resolve essa doença, mais cedo você consegue resolver os riscos que ela pode te causar, né? Então, um dos grandes trunfos do tratamento do câncer é o diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo a gente diagnostica, mais cedo a gente trata, mais cedo a gente alcança a tão sonhada cura. São aquelas medidas urgentes, né? Sim, eu sempre falo, nós nos conhecemos, nós pacientes, eu me colocando como paciente, nós sabemos se está tudo bem. A gente sente quando tem algo de errado, quando a gente está sentindo algo de errado. E aí é que vem a sua capacidade de se proteger. Então, se você está se sentindo mal, se você tem alguma coisa, sente que tem alguma coisa diferente do que estava antes, procura ajuda, né? Eu acho que além da gente conscientizar sobre o câncer, a gente tem que conscientizar sobre outras doenças também, né, que são delicadas e que levam ao câncer, né? Eu vou dar um exemplo da obesidade, né? Se você está aí acima do peso, com dificuldade para subir uma escada, as roupas estão todas apertadas, será que isso não vai te causar um problema lá no futuro? Então, pense bem, cuide-se, né? Eu acho que um dos fatores que faz o paciente ter melhor resultado é ele se cuidar, né? O autocuidado, né? O amor próprio. E lembre-se, como a regra do avião, quando despressurizar, quando cair a máscara, você tem que colocar em você primeiro para poder cuidar do outro, né? Então, cuidem-se, né? Isso. Unir vozes e entrar em ação, né? Fortalecendo alianças, né? Isso aí. Muito bom. Agora, essas ações, logicamente, vai evitar aquela previsão que nós falávamos aqui,
né, de milhões de óbitos. É fundamental que o acesso ao tratamento também esteja cada vez mais acessível para o paciente, não é? Até o Ministério da Saúde, né, e o governo, eles têm colocado algumas regras bem fortes em relação a isso, né? O diagnóstico, do diagnóstico até o início do tratamento, a gente tem um prazo específico, né, pelo Sistema Único de Saúde, até pelos próprios planos de saúde também. Então, eu sempre falo que quanto mais cedo a gente consegue tratar, melhor é o resultado, né? Muitas vezes, a precisão no diagnóstico é muito importante, então procure profissionais qualificados para poder te ajudar, né? Então, não ouça profissionais que não têm preparação ou que só falam coisas na internet, isso é muito perigoso, então procure pessoas qualificadas que possam sim te ajudar e trazer o que tem de mais novo, de mais moderno e que tenha mais eficácia para poder te ajudar. Doutor Rafael, já nesse encerramento, quais seriam as orientações finais, né? Práticas que mostram que é possível viver sem desenvolver câncer? Eu acho espetacular a gente falar um pouquinho sobre prevenção, né? Eu acho que esse dia é um dia muito importante para a gente falar um pouquinho mais sobre prevenção e eu vou falar de alguns pilares da prevenção que mudam, se Deus permitir, né? Essas alterações aí, esses resultados que são até de dar medo na gente, né? Então, os pilares são a prática de atividade física, é extremamente importante, né? A gente sabe, estudos já mostraram que práticas de mais de 30 minutos por dia, mais de 3 vezes na semana, trazem redução do risco de câncer de próstata, mama e intestino. Então, isso é estudado mesmo, isso tem dados bem qualificados em estudos multicêntricos em vários países. Então, e até a caminhada, né? Você, sim, numa palestra que nós acompanhávamos, dizia que uma caminhada de alguns minutos por dia pode evitar câncer de próstata e outros, né? Sim, isso é muito interessante, né? A gente falar um pouquinho da atividade física, né? Mobilização, isso ajuda, né? No controle do estresse, no controle do peso, né? Num processo e até na inflamação crônica, né, que é um dos fatores que leva ao câncer, né. Um outro fator muito importante é a alimentação, né, a escolha dos alimentos. Eu falo que a melhor dieta é a dieta divina, é comer só o que Deus fez. Isso. Então, comer alimentos de verdade, né, comer carnes, comer legumes, verduras, cereais, né, e evitar os industrializados, né, de forma da prática do dia a dia, né? Então acho que isso traz muita diferença, né? Eu acho que o hábito de se alimentar com frutas, né? Eu sempre falo que pelo menos 2 frutas por dia, né? 2 porções de frutas por dia traz benefícios. Tem alguns estudos mostrando que a questão tanto das vitaminas contidas nas frutas, quanto as fibras contidas nas frutas, trazem benefícios importantes para diminuir o risco de câncer. Controle do estresse, né, que é muito importante, né? Prática de atividade física, uma prática de espiritualidade, né? A busca, né, por uma religião, por uma fé, isso tudo ajuda muito no processo. O controle de tóxicos, né, diminuir ou cessar 100% o álcool e o tabagismo, né, e o cigarro. E uma outra coisa que a gente às vezes fala pouco é a hidratação, tá? Muito pouco falado, assim. A gente sabe que é importante, mas muita gente não fala. Se hidratar, né, é muito importante para diminuir seu risco de desenvolver câncer. Passar a consumir mais líquido, mais água. Consuma mais água, uma conta simples para qualquer um dos ouvintes aí, a cada 25 quilos de peso, 1 litro de água por dia. Então, se você pesa 50 quilos, 2 litros de água por dia. Então, é muito importante, esses detalhes são pilares, né, da prevenção, né, estão muito baseados
em melhorar o estilo de vida desses pacientes, né? E através dessa melhora do estilo de vida a gente consegue sim diminuir o risco de doenças crônicas, assim como o câncer. Dr. Rafael Tinoco, muito obrigado pela participação e uma boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, ouvinte. Espero que tenha ajudado um pouco aí falando um pouquinho sobre o câncer. Muito bem, no entrevistado do dia hoje nós conversamos com o médico Dr. Rafael Tinoco, especialista em clínica médica, oncologia com pós-graduação em nutrologia e como destaque o Dia Mundial do Câncer, destacando em especial a importância da data e quais os objetivos e esclarecendo mais sobre a doença. Para você internauta, boa tarde, para você ouvinte da Manhã Açu FM 106,9, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.